Mudaram as regras de viagem aqui na Inglaterra novamente essa semana, então vão ter alterações. E é isso que eu vou explicar em detalhes para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, me manda aqui no canal, também me segue lá no Instagram, no @fzafari, que tem outros tópicos aí que eu tô abordando. O que vai acontecer? Primeiro, são duas coisas diferentes, né? Primeiro, essa semana, dia 22, tá tendo atualização das listas, né? Então, você tem lista verde, laranja, vermelha. O Brasil tá na vermelha, que só pode entrar aqui com quarentena em hotel, e quem é residente, direto, né? Vindo do Brasil, residente, e quem tem passaporte britânico. Essas listas são atualizadas a cada 3 semanas. Então, o que houve agora foi uma atualização dessa lista e saíram países da lista vermelha. Infelizmente, o Brasil não saiu, mas saíram, olha só, Turquia, Paquistão, Maldivas, Egito, Sri Lanka, Omã, Bangladesh e Quênia. Então, esses países não estão mais na lista vermelha. O outro momento, o que vai acontecer é que o governo prometia mudanças nas regras de viagem. E isso vai acontecer em 4 de outubro, já prevendo férias a cada trimestre aqui no ano escolar. Você tem umas férias de meio de trimestre, que é o half term, né? O meio do trimestre. Então, o governo está ampliando, né, melhorando essas regras para estimular a viagem durante esse período curto de uma semana, ou algumas escolas têm 2 semanas para essas férias escolares. E o que muda, então? Aí sim, lá em outubro, muda o seguinte: acaba a lista verde e a lista laranja, só vai ter a lista vermelha. Vai ter a lista vermelha, que são os países em situação de risco, com risco de novas variantes, bom, essa determinação do governo, e vai ter o resto do mundo. O que vai ser o resto do mundo? O resto do mundo, o critério vai ser se você é vacinado ou não. Se você tem 2 doses da vacina, a segunda dose tenha tomado há mais de 14 dias, né? Pelo menos 14 dias, as regras vão mudar. Se você não é vacinado, continua tudo igual. Então, se você não está vacinado, você vai ter que cumprir todos os protocolos que existem hoje. Mas, se você é vacinado, você não vai precisar, para voltar para a Inglaterra, fazer um teste de PCR para apresentar antes de chegar aqui. Antes, você tinha que fazer um teste antes de voltar para o país. Isso você não vai precisar mais. O que você vai precisar fazer ainda? Você vai precisar comprar aquele teste do dia 2, o PCR pro dia 2 ainda. Isso até algum período em outubro, a data não está certa, porque depois o governo que vai terminar com esse teste do dia 2, mas vai abrir a possibilidade para, em vez de você fazer um PCR, você vai fazer aquele teste rápido, né, o lateral flow antigen, não que você ganha de graça no sistema de saúde, mas no NHS, mas o que você compra na farmácia ou algum laboratório. Tem que pagar por esse exame, mas ele é mais barato, é quase a metade do preço do PCR. Então, isso é que vai mudar para outubro. O que é importante a gente pensar? Vamos falar claro, para quem mora aqui, vai diminuir um pouco o custo, claro, mas o que é importante pensar, você sendo brasileiro, você quer ir para o Brasil, a perspectiva de viagens, né? Ou quem está no Brasil quer vir para cá. Bom, quem quer estar no Brasil quer vir para cá, continua igual, porque você vai ter que fazer quarentena num país que aceita pessoas vindo direto do Brasil vacinadas, né? O único caso é Portugal, que você pode entrar só com um teste negativo. E aí você vai ter que ficar lá 11 noites e depois entrar aqui. Mas o que é importante a gente prestar atenção é que é o seguinte: a Inglaterra só reconhece pessoas vacinadas em alguns países. Aí que tá o detalhe, e é isso que a gente tem que focar muito, os brasileiros, porque a tendência que a gente está vendo, pelo que o bloco europeu, os principais países do bloco europeu estão adotando, e a própria indicação do governo inglês, que está fazendo essa lista do resto do mundo, é o seguinte: provavelmente as futuras regras de viagem vão se dividir entre quem está vacinado e não está vacinado, não de que país você vem, mas quem tem o comprovante de vacinas ou não.
Só que não é todo mundo que está vacinado que eles aceitam aqui. Não é uma questão de que vacina você tomou, porque hoje você pode ter tomado a vacina da Pfizer ou a própria vacina de Oxford, AstraZeneca, em diversos outros países, e eles não reconhecem você como vacinado aqui. Então, primeiro a Inglaterra só reconhecia que era vacinado aqui no Reino Unido. Depois passou a reconhecer quem era vacinado na Europa e também nos Estados Unidos. Agora, com essa mudança, e isso é muito importante, com essa mudança que eles divulgaram no sistema de regras de viagem, eles passam a reconhecer pessoas que foram vacinadas, eu não estou falando da vacina, que tipo de vacina é, mas que foram vacinadas em 17 outros países. Então, se você foi vacinado na Austrália, na Nova Zelândia, no Japão, Israel e Canadá, quando você entrar na Inglaterra, você vai ser reconhecido como uma pessoa vacinada. O que está acontecendo? O Brasil, apesar de a AstraZeneca tem essa parceria com a Universidade de Oxford, com a Fiocruz, essa transferência de tecnologia para a Fiocruz, e houve também todos esses testes, né, para aprovar a vacina com voluntários no Brasil, ela não reconhece pessoas que foram vacinadas no Brasil. E isso é um ponto muito estranho, no mínimo, ou polêmico, porque um país que foi parceiro, você vê, eles ainda não reconhecem a certificação dessa vacina. Então não interessa, não estou falando que vacina você tomou no Brasil, mesmo que você tenha tomado a vacina de Oxford ou a Pfizer, quando você entra aqui, você ainda não é reconhecido como vacinado. Então é um detalhe importante que quem sabe nessa conferência aí da ONU, nessa Assembleia Geral da ONU, melhor dizendo, onde há a expectativa desse encontro entre o presidente Bolsonaro e o primeiro-ministro britânico Boris Johnson, esse assunto seja tratado. Vou mantendo vocês aqui informados, então não esquece, me manda aí sua sugestão do que você quer saber mais sobre essas regras de viagem e eu vou postando aqui também no canal. Fernanda Zaffari, direto de Londres.